98% das pessoas são controladas pelo diabo. Será que você é uma delas? Calma, eu não estou falando do diabo das religiões. Eu estou falando de algo muito mais sutil e perigoso. Em 1938, Napoleão Hill, o mesmo autor de Quem Pensa Enriquece, escreveu um livro tão perturbador que a sua família proibiu a publicação por 73 anos. Só foi liberado depois que todos morreram. E por quê? Porque nesse livro, Hill conta sobre uma entrevista fictícia que ele fez com o próprio diabo. E o diabo confessa exatamente como ele domina a mente humana. E qual seria a arma dele? Seria a tentação, a mentira? Deixa aqui nos comentários o que você acha que é essa arma diabólica. Quem arrisca um palpite? A arma do diabo é algo que você faz todos os dias sem perceber. É um comportamento que você aprendeu desde cedo, em casa, na escola, algo que a Matrix aplaude e até recompensa por ele. Mas antes de te contar o que o diabo revelou, você precisa entender quem o entrevistou e por quê. Não foi um filósofo nem um guru, foi um homem destruído, um homem que tinha todas as razões do mundo para desistir. Napoleão Hill nasceu em uma cabana de um único cômodo no interior da Virgínia, nos Estados Unidos, em 1883. Aos 9 anos, perdeu a mãe. E como muitas crianças que perdem a figura materna muito cedo, ele se tornou um rebelde. Mas algo mudou quando seu pai se casou novamente. A madrasta, em vista do trabalho que ele dava, disse a ele uma frase que mudaria sua vida para sempre. Ela disse assim: "Menino, você talvez seja a pessoa mais esperta do mundo e simplesmente não sabe o que fazer com a sua inteligência." Então pensa comigo, quantas pessoas olharam para você e viram um problema? E quantas viram um potencial? Essa única frase plantou uma semente nele. Aos 13 anos, Hill já escrevia para jornais locais. Ele tentou cursar direito, mas ele não tinha dinheiro para terminar o curso. Então, começou uma jornada que duraria décadas, entrevistando os homens mais bem-sucedidos da América. Em 1908, ele conheceu Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos do mundo na época. Esse homem viu algo em Hill e fez uma proposta a ele. Ele falou: "Você está disposto a dedicar 20 anos da sua vida para estudar o sucesso? Sem salário, sem garantias, apenas pela missão de descobrir o que separa os que vencem dos que fracassam?" E Hill aceitou. Durante 2 décadas, ele entrevistou mais de 500 milionários. Ele estudou, na verdade, mais de 16 mil pessoas e descobriu nelas vários padrões. E em 1928, ele publicou A Lei do Triunfo. Parecia que ele finalmente tinha chegado lá. Algum de vocês já leu esse livro, A Lei do Triunfo? Conta para mim aqui nos comentários. Bem, então, 1 ano depois da publicação do seu livro, explodiu a Grande Depressão em 1929. O mercado desabou, como vocês sabem, os bancos quebraram e Napoleão Hill perdeu tudo. Em questão de meses, o homem que havia estudado sucesso por 20 anos se viu completamente arruinado. E não foi só o dinheiro. Imagina a vergonha, o constrangimento. O especialista em sucesso está quebrado. Hill entrou num período que ele mesmo descreveu como um furacão espiritual e econômico, porque não era apenas uma crise financeira, mas também de identidade. Ele se perguntava: será que tudo que eu ensinei era mentira? E aqui está o ponto que eu preciso que você entenda. Hill não estava apenas sem dinheiro, ele estava sem propósito, sem direção na vida. Ele estava, nas palavras que ele mesmo usaria depois, alienado. O que ele quis dizer com alienado? É vivendo no piloto automático, apenas reagindo aos acontecimentos em vez de criar a sua própria realidade deliberadamente. Ele vibrava na energia do medo, na energia da dúvida. E foi exatamente nesse momento, lá no fundo do poço, que algo extraordinário aconteceu com ele. Hill conta que ele estava caminhando completamente perdido em pensamentos negativos, quando ele ouviu o que ele chamou de um comando do seu interior. E essa voz disse: chegou o momento de você completar a filosofia do sucesso que você começou. Volte para casa.
Pare de fugir e transforme tudo o que você aprendeu em algo que vai ajudar outras pessoas. Naquele momento, Hill percebeu algo que acabou mudando tudo. Ele descobriu que dentro de cada ser humano existem duas forças em disputa constante. De um lado, o medo, que paralisa e mantém você pequeno. Do outro lado, a fé, que te impulsiona e engrandece. E ele entendeu que, durante todo aquele período de crise, ele havia deixado o medo assumir o controle. E ele havia se tornado refém dos próprios pensamentos negativos. Mas agora ele tinha uma escolha. E é aqui que a história fica interessante, porque Hill não apenas se recuperou, ele decidiu investigar como o medo assume o controle. Quais são as armadilhas? E como é que 98% das pessoas vivem vidas medíocres, presas em padrões que nem percebem? Ele decidiu ir direto na fonte do medo. Decidiu confrontar o próprio diabo. E o que ele descobriu? Bem, isso pode mudar completamente a forma como você vai enxergar sua própria vida a partir de agora. Já que você entende o estado mental de Napoleão Hill, destruído e humilhado, vamos para a parte em que a família dele proibiu de ser publicada essa entrevista com o diabo. E antes que você pense, isso é coisa de religião, deixa eu explicar uma coisa. O próprio Hill disse, não importa se o diabo que eu entrevistei era real ou uma criação da minha imaginação. O que importa é o conteúdo do que ele revelou. Então pensa comigo, depois de 30 anos estudando sucesso e fracasso, depois de entrevistar mais de 500 milionários, mais de 16 mil pessoas, ele percebeu que ainda faltava algo nessa equação. Ele tinha descoberto o que as pessoas de sucesso faziam, ok? Mas ainda ele não tinha entendido completamente por que a maioria das pessoas fracassava. O que impedia as pessoas de aplicar esses princípios simples que claramente funcionavam? E foi aí que ele decidiu ir direto na fonte. Ele decidiu confrontar as próprias sombras. Ele chamou essa força de diabo. Mas entenda, o diabo de Hill não é um ser de chifres e tridente. É uma analogia, uma personificação de todos os hábitos destrutivos, medos paralisantes, crenças limitantes que mantêm as pessoas presas numa vida medíocre. Nada mais é do que o arquétipo do diabo. Arquétipo, para quem não sabe, é um modelo de comportamento, ou seja, o diabo é um modelo de crenças e comportamento malicioso, mentiroso e destrutivo. E quando Hill começa essa entrevista imaginária, a primeira coisa que o diabo exige é ser chamado de Sua Majestade. Sabe por quê? Porque ele dizia que ele controlava e controla 98% da humanidade. Guarde esse número, 98%. Isso significa que de cada 100 pessoas que você conhece, apenas 2 estão realmente no controle das próprias vidas. As outras 98 estão sendo manipuladas por forças que nem percebem. Então Hill pergunta ao diabo, onde você mora? E a resposta é perturbadora. O diabo responde, eu vivo nas mentes das pessoas que têm medo de mim. Percebe o que ele está dizendo? O diabo não está em algum lugar lá fora. Ele está dentro da sua mente, ocupando o espaço que você não ocupa com pensamentos positivos e harmoniosos. Cada pensamento negativo que você tem é território dele. Cada medo que te paralisa é a arma dele. Cada momento de indecisão sua, vitória dele. Hill, então, faz a pergunta crucial. Qual é a sua arma mais poderosa? E aqui vem a confissão que mudou tudo para mim quando eu li esse livro pela primeira vez. O diabo disse, a arma mais poderosa que eu possuo sobre os seres humanos consiste em 2 princípios secretos de controle mental. O primeiro, o hábito. Através do hábito, ele entra silenciosamente nas profundezas da sua mente e você nem percebe. É um negócio bem gradual, sabe? É um pensamento negativo aqui, uma desculpinha ali, outra amanhã, e de repente, sem que você note, esses pequenos atos se tornaram padrões que criam a sua identidade. Isso é, quem você acredita ser. E essa identidade se torna a sua própria prisão. Hill continua pressionando o diabo. Pergunta lá,
Mas como você planta esses hábitos? Como você ganha acesso à mente das pessoas? E a resposta é genial na sua simplicidade diabólica. Eu uso medo. Planto a semente do medo nas mentes das pessoas e conforme essas mentes germinam e crescem através do uso contínuo de pensamentos negativos, eu controlo o espaço que elas ocupam. Então ele lista os 6 medos mais efetivos para esse controle mental. Anota isso aí, porque eu garanto que pelo menos 2 deles estão operando na sua vida agora mesmo. Primeiro medo, medo da pobreza. Esse é o mais poderoso, porque a pobreza tira a habilidade das pessoas de pensar com clareza. Quando você está desesperado por dinheiro, você não consegue planejar e nem criar. Você só consegue reagir. E pessoas que só reagem são presas fáceis. Segundo medo, medo da crítica. Quantas vezes você deixou de fazer algo porque tinha medo do que os outros iam pensar? Quantos sonhos você engavetou porque alguém poderia rir de você? Esse medo é especialmente cruel porque ele te paralisa antes mesmo de você tentar. Próximo, terceiro medo, medo da doença. Pessoas que vivem com medo de ficar doentes acabam atraindo exatamente isso. A mente é tão poderosa que ela pode criar no corpo os sintomas que a pessoa mais teme. Quarto, o medo da perda do amor. Daí vem o ciúme e a possessividade em cima do outro. Aquele medo de ser abandonado. E esse medo faz as pessoas se comportarem de forma que destroem exatamente os relacionamentos que elas tanto queriam preservar. Quinto medo, o medo da velhice. O medo de se tornar irrelevante para o mundo, de perder a utilidade, de ser esquecido. Esse medo faz as pessoas viverem no passado em vez de criarem o seu futuro. Sexto, o medo da morte. Esse é o grande medo, porque existe uma incerteza sobre a morte. Ninguém sabe realmente o que acontece depois. E essa incerteza assombra bilhões de pessoas e as impede de viver plenamente o momento que elas têm, que é o agora. Hume continua perguntando ao diabo, mas como você consegue implantar esses medos em tantas pessoas? E aqui vem a parte que fez a família de Hume esconder esse livro por 73 anos. O diabo responde, eu assumo o controle das pessoas durante a juventude, antes que elas tenham controle das suas próprias mentes, usando aqueles que são responsáveis por elas. Ele está falando dos pais, professores, líderes religiosos. O diabo continua. Preciso especialmente da ajuda daqueles que orientam as crianças, porque é aqui que eu posso acabar com o pensamento independente e induzir o hábito da alienação, confundindo as mentes das pessoas com ideias de todos os tipos. Você entende a profundidade disso? O diabo não precisa te atacar diretamente, porque ele usa as pessoas em que você mais confia. Usa o sistema educacional que deveria te libertar, mas que muitas vezes te aprisiona em caixas de pensamento. Hume, então, fez a pergunta que todo mundo quer saber. E como a gente vence você? O diabo hesita um pouco, mas acaba respondendo. Ele não queria revelar isso, é claro, mas Hume insistiu, pressionou e finalmente ele confessa a sua maior fraqueza. O diabo disse, eu não tenho nenhum poder sobre qualquer humano que tenha um propósito definido na sua vida. E além disso, um plano prático para alcançar esse propósito. Você ouviu isso? Segundo Hume, as pessoas com propósito definido são imunes ao diabo. Ele pode plantar medo, tentar criar hábitos destrutivos em você, mas se você sabe exatamente o que você quer e tem um plano para conseguir, ele não tem poder algum sobre você. E aqui está a ironia. A maioria das pessoas nunca define um propósito, nunca cria um plano. Elas vivem no automático, reagindo aos acontecimentos. E isso tem um nome. O diabo chama isso de alienação. Agora vem a parte mais importante desse livro inteiro. A parte que, quando eu entendi de verdade, mudou completamente a forma como eu olho para a minha própria vida. O diabo revelou que a sua arma mais poderosa não é o medo. O medo é apenas uma ferramenta. A arma de verdade é algo muito mais sutil. Algo que você provavelmente está fazendo agora mesmo, sem perceber. Ele chamou isso de alienação. E quando Hume perguntou o que exatamente é um alienado,
A resposta do diabo foi cirúrgica. Um alienado é aquele que não pensa por si mesmo ou pensa o mínimo possível. Essa pessoa prefere deixar que eu, o diabo, ocupe a sua mente e use o seu intelecto do que ter o trabalho de pensar por si mesmo. Deixa eu repetir essa última parte. É muito preguiçoso para usar o próprio cérebro. Duro de ouvir, né? Mas fica pior. O diabo continua. O alienado é aquele que se deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias externas à sua mente. Ele aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece, sem julgar ou lutar por aquilo que quer. E sabe por quê? Porque, na verdade, ele não sabe o que quer da vida. Ele gasta boa parte do seu tempo tentando justamente descobrir isso. Pensa comigo. Quantas pessoas você conhece que vivem assim? Acordam, vão trabalhar no emprego que não gostam, voltam para casa, assistem TV ou ficam lá no celular, depois vão dormir. E no dia seguinte, repetem tudo novamente. Não é que essas pessoas sejam ruins, não estou julgando. Não é que sejam pessoas burras, muito menos. É que elas estão alienadas. É um fenômeno. Elas estão no piloto automático. Elas deixaram a vida acontecer com elas, em vez de acontecer através delas. E sabe o que é mais perturbador? O diabo afirma que ele controla 98% da humanidade dessa forma. 98% de cada 100 pessoas que você conhece, amigos, família, colegas de trabalho, apenas 2 estão realmente no comando das próprias vidas. As outras 98 estão sendo levadas pelo vento das circunstâncias. Hill prossegue e pergunta, mas como você consegue alienar tantas pessoas? E a resposta revela o sistema completo de dominação. O diabo disse, eu assumo o controle das pessoas pela soma de 2 princípios. O princípio do hábito, somado à alienação. Através dessa junção, eu entro silenciosamente na mente das pessoas e estabeleço nelas o hábito de alienar-se. Quando uma pessoa começa a alienar-se em qualquer assunto, ela começa a ser controlada por mim. Percebe a sutileza disso? Não é que você acorda um dia e decide, hoje eu vou me alienar. Não, é um negócio gradual e imperceptível. Começa com uma pequena desculpa. Eu começo a dieta na segunda-feira. Depois vem outra. Esse emprego não é tão ruim assim, pelo menos é estável, eu vou ficando por aqui. Depois outra. Eu até queria empreender, mas e se não der certo? E de repente, sem que você perceba, você está alienado, alienada. Você está flutuando, boiando por aí. Você está sendo controlado por forças externas que você nem identifica. Aí o diabo lista as características de um alienado. E eu quero que você seja brutalmente honesto consigo mesmo enquanto ouve isso, tá bom? Ouve lá. Primeira característica, o alienado não tem autoconfiança. Ele duvida de si mesmo constantemente, se achando incapaz. Por isso ele precisa da validação de outras pessoas para tomar suas decisões. Segunda característica, o alienado nunca conquista nada através do pensamento ou do esforço próprio. Ele espera que as coisas caiam do céu. Espera a sorte ou que alguém venha salvá-lo. Terceira característica, o alienado gasta tudo que ganha e gasta ainda mais se conseguir um crédito. Ele vive no limite e sempre endividado. Quarta característica, o alienado fica doente frequentemente por causas reais ou imaginárias. E quando sente a menor dor, clama aos céus como se fosse o fim do mundo. Quinta característica, o alienado tem pouca ou nenhuma imaginação. Por isso ele não consegue visualizar um futuro diferente do presente. Ele não consegue criar lá na sua mente antes de criar na própria realidade. Sexta, o alienado não tem entusiasmo nem iniciativa para começar qualquer coisa que não seja forçado a fazer. Só age quando a dor de não agir supera a dor de agir. Sétima, o alienado sempre procura atalhos. Quer a recompensa sem o trabalho. Oitava, o alienado tem temperamento explosivo e total falta de controle sobre as suas emoções. Reage a tudo. É refém dos próprios sentimentos. Nona, o alienado tem muitas opiniões sobre muitas coisas, mas pouco conhecimento apurado sobre nada. Fala muito, estuda pouco, acha que sabe, mas não sabe. E aqui está a característica mais reveladora de todas. O alienado emite muitas opiniões, mas elas não são suas.
A maior parte veio do diabo, ou seja, foram plantadas por outras pessoas, pela mídia, pela sociedade e hoje principalmente pelas redes sociais. Você já parou para pensar quantas das suas opiniões são realmente suas? Quantas você chegou através de reflexão própria, estudo, análise? E quantas você simplesmente absorveu do ambiente sem questionar? A maioria das pessoas vive a vida inteirinha repetindo ideias que não são delas, defendendo posições que nunca sequer examinaram. Isso é alienação na sua forma mais pura. E eu então faz a pergunta óbvia: ser alienado é uma fraqueza? E o diabo responde sem hesitar: alienar-se é a causa mais comum de fracasso em qualquer momento da vida. Eu consigo controlar qualquer um que tenha o hábito da alienação, seja qual for a sua área de atuação. E ele explica o porquê disso com uma lógica assim assustadora. O alienado fica vulnerável. Eu consigo moldá-lo com a minha própria mão e dar forma a isso, a forma que eu escolher. A alienação destrói o poder da iniciativa individual. E uma vez que isso acontece, a pessoa não consegue mais buscar a ajuda da oposição do diabo. Pode chamar de Deus, fonte, todo. Por quê? Porque a oposição, a fonte, o todo, Deus, não é atraída por nada que seja leve e inútil. Você entendeu isso? É uma questão de atração, de sintonia, de ressonância. Quando você está alienado, você não consegue nem acessar as forças positivas do universo. Não é que Deus te abandona, é que você se torna invisível para a energia positiva. Você não emite um sinal que chegue num campo positivo. Você não transmite essa frequência. Ou seja, você está apagado, não atrai prosperidade. E é difícil sair desse ciclo, porque a alienação destrói o poder da iniciativa e da autodeterminação que a gente precisa. Uma vez que a pessoa perde essas duas coisas, ela está presa num ciclo que se autoalimenta. Sabe, é como areia movediça. Quanto mais você tenta sair do jeito errado, mais você afunda. O medo te paralisa de enfrentar o medo. A alienação te tira a energia, se você quiser sair da alienação. A falta de propósito te impede de encontrar o propósito, percebe? Você vai afundando cada vez mais. É um sistema perfeito de aprisionamento mental. E o pior, a pessoa nem sabe que está presa. Ela acha que essa é a vida normal. Ela olha ao redor, vê todo mundo vivendo do mesmo jeito e pensa, deve ser assim mesmo, né? Mas não é assim mesmo. Existe outra forma de viver. Existe um antídoto para a alienação. E o diabo, forçado por Hill, teve que revelar qual é. É sobre isso que vamos falar agora, sobre o propósito definido. A única coisa que te torna imune ao controle do diabo. Agora que você entende como o diabo opera através do medo, dos hábitos destrutivos e da alienação, vamos para a parte que ele não queria revelar, a sua maior fraqueza. O diabo vomita essa resposta. Não tenho nenhum poder sobre nenhum ser humano que tenha um propósito definido na vida e um plano prático para alcançá-lo. Deixa essa frase ecoar em você. Não é dinheiro que te protege, não é a educação, não são as suas conexões, os seus contatos, não. Não é sorte. O que é, então? É propósito. Um propósito muito claro e específico, combinado com um plano de ação estratégico concreto. Aqui temos duas coisas importantes. Um porquê, que é o propósito, por que você faz as coisas, e um como, que é o teu plano, a tua estratégia. O diabo continua. Uma vez que uma pessoa aprenda o real poder dos seus próprios pensamentos, ela se torna positiva, claro. E quando isso acontece, é muito difícil que ela se submeta a mim, porque ele é negativo, não entra em sintonia. Você entende a magnitude disso? Ter um propósito definido é como construir uma fortaleza ao redor da sua mente. O diabo pode tentar atacar, pode plantar medo, pode criar distrações, mas se você tem clareza absoluta sobre o que quer e está comprometido em conseguir, ele simplesmente não consegue entrar. E aqui está o dado mais perturbador de todo o livro. O diabo afirma que todos nascem com o privilégio e o potencial de ter um propósito definido. Todos, sem exceção. Mas 98% de cada 100 pessoas perdem esse privilégio. Por quê? Porque não o utilizam.
porque nem tomam consciência de que ele existe. Começa por aí. Portanto, deixam a vida acontecer com elas, em vez de criar a vida que querem. Hill então pergunta para o diabo: como é uma pessoa que tem propósito definido? Como eu reconheço alguém que você não consegue controlar? E a descrição do diabo é fascinante. Ele diz: o primeiro sinal de um não alienado é este. Ele está sempre engajado em fazer algo definido, através de algum plano muito bem organizado e detalhado. Ele tem um objetivo maior na vida, maior que ele mesmo, no qual está sempre trabalhando. Ele tem muitos objetivos menores, todos eles levam ao seu esquema estratégico central, que é o seu propósito maior. Percebe? Não se trata de ter um sonho vago, e sim de ter um sistema, um objetivo maior que dá direção, objetivos menores que criam o movimento e, por fim, um plano detalhado que conecta tudo isso. Você conhece alguém assim? Alguém que, quando fala, você sente a convicção? Alguém que, quando entra num ambiente, você percebe que essa pessoa está indo para algum lugar na vida? Essa é a energia do propósito definido. E aqui vem uma característica marcante. Se você fizer questionamentos a uma pessoa com um propósito bem definido e operante, ela lhe dará respostas muito diretas. Ela não vai cair em contradições, seja qual for o assunto. Sabe por que a maioria das pessoas é confusa quando fala sobre os seus próprios objetivos? Sabe, quando elas dão respostas vagas, mudam de assunto ou ficam até na defensiva? Porque elas não têm propósito definido. Quando você tem clareza absoluta sobre o que quer, você consegue articular isso em uma frase. Sem rodeios, sem depende, sem mais ou menos. Quando você sabe, isso transparece em cada palavra que você fala. A pessoa com propósito definido não está esperando que alguém venha salvá-la. Ela não tem dependência de ninguém. Ela contribui mais do que recebe. E quando a batalha começa, então, ela está na linha de frente, ela não foge da raia, ela não delega responsabilidades. E a característica mais marcante de todas, ela possui uma mente totalmente sua e a usa para alcançar todos os seus objetivos. Quantas pessoas você conhece que realmente pensam por si mesmas? Que formam suas próprias opiniões através de reflexão e análise? Que não são apenas eco das redes sociais, da família, da mídia? Poxa, isso é raro, extremamente raro. Mas é exatamente isso que te torna imune ao diabo. E nesse ponto, Hill faz a pergunta prática: como alguém desenvolve um propósito definido? E o diabo, forçado a revelar os seus segredos, explica: não é algo que você faz uma vez e esquece. É uma política de vida. É acordar todo dia e se perguntar: isso que eu vou fazer hoje me aproxima ou me afasta do meu propósito? É tomar cada decisão através dessa lente. Hill então pergunta algo que todo mundo aqui quer saber, né? Mas e se a pessoa não souber qual é o propósito dela? Como ela descobre? O diabo explica que existem 3 passos fundamentais. Primeiro passo: reflexão pessoal. Você precisa parar por algum tempo, o tempo que for necessário, se desligando das distrações e perguntar a si mesmo: o que eu realmente quero? Não o que os meus pais ou a sociedade esperam de mim. Não o que parece mais seguro, mas o que eu quero. Segundo passo: comprometimento com metas. Então, é claro que não basta saber o que você quer. Você precisa ter um plano estratégico para atingir os seus objetivos. Criar um passo a passo, definir metas, prazos e é preciso definitivamente se comprometer. Ou seja, fazer com consistência o que precisa ser feito, mesmo quando está sem vontade. Se você tiver um bom porquê, vai ter a energia para continuar andando. Essa é a força do propósito. Terceiro passo: exploração de talentos. Olha, no meu entendimento, esse é o começo da identificação do propósito de vida de qualquer pessoa. É o pontapé inicial. Você precisa identificar quais são as suas habilidades naturais. Sabe aquilo que você faz bem e sem esforço? Pense. O que as pessoas elogiam em você? No que você é bom? No que você se destaca? Ou faz de um jeito único?
E o que você faria, até de graça, se dinheiro não fosse um problema? Muitas pessoas acham difícil identificar os seus talentos. Outras, até, acham que não têm talento nenhum. E essa é a primeira mentira diabólica a ser desmascarada. Todos nascem, sim, com talentos próprios. Cada um de nós é parte do todo, que é fonte de abundância e que tudo pode. Como alguns de nós poderiam ter nascido desprovidos de talentos? Isso não faz sentido algum. O segredo dos talentos de cada um está oculto em códigos. Códigos que nós chamamos arquétipos. Nada mais são do que modelos diferentes de comportamento. Quando você descobre qual é o arquétipo, qual é o modelo de comportamento que está lhe regendo hoje e qual é o seu arquétipo de missão de vida, então você descobre a chave que abre a porta dos seus talentos. Tudo se torna bem claro para você, finalmente. Ao descobrir os seus talentos, você poderá aplicar cada um deles com consistência num plano estratégico para alcançar a prosperidade que você deseja e merece, seja em que campo for da vida, tá? Eu falo de dinheiro, de amor, família, saúde, campo profissional, espiritual, não importa. E pensando nessa questão problemática de propósito de vida, que por desconhecimento mesmo acaba paralisando tanta gente, eu criei um mapa que ajuda você a descobrir quais são os arquétipos principais que regem a sua vida. Na prática, quais são os seus talentos a serem explorados, quais são as suas dificuldades a serem vencidas e como usar o seu modelo de comportamento nato a seu favor. Esse é o mapa arquetípico, que é uma ferramenta de autoconhecimento que tem uma série de vantagens. Primeira delas, vai colocar você cara a cara com seu propósito de vida e levar você de volta aos trilhos do caminho que a sua alma mais anseia viver. Isso literalmente destrava a sua vida. Segunda vantagem, é uma ferramenta de autoconhecimento de fácil compreensão e não requer de você nenhum conhecimento anterior sobre o assunto. Tudo muito simples. Terceira vantagem, não requer muito tempo de você. Como é um mapa, ele é objetivo e autoexplicativo. Ao receber o mapa, de cara você já saberá quais são os principais arquétipos, quais os modelos de comportamento que orientam a sua vida. Quarta vantagem, você receberá junto ao mapa um riquíssimo material digital para consulta, que, no seu próprio tempo, você poderá explorar e se aprofundar para aumentar as chances de ter excelentes resultados, se usar esse conhecimento a seu favor, é claro. Quinta vantagem, com esse mapa em mãos, ainda esse ano, você terá um guia extraordinário para o ano de 2026, com informações que muito lhe ajudarão a fazer escolhas mais acertadas em diferentes áreas da vida e ter resultados cada vez melhores, pois agora você não andará mais às cegas, já que tem um mapa da sua melhor realidade lhe esperando. Sexta, essa é a última oportunidade de fazer seu mapa arquetípico comigo esse ano. Eu faço cada um deles manualmente e isso me consome bastante tempo. O mapa é individual e personalizado, por isso o prazo de entrega é de 15 dias úteis. E isso é nada para quem ficou até agora sem saber o seu propósito. E os primeiros que pedirem receberão primeiro. Sétimo item. Você pode estar pensando que um mapa com esse nível de entrega custe caro, né? Mas não. O preço normal dele é de R$ 479, mas eu vou fazer algo que eu nunca fiz antes. Como nós estamos em Black Friday, eu vou dar um desconto de 30% em cima desse valor e você vai investir apenas R$ 335, que podem ainda ser divididos em até 12 vezes no cartão. É um preço simbólico para algo com tamanha capacidade de mudar os ventos ao seu favor. Essa é minha ação de Black Friday para você que ficou até agora comigo. Mas ela vai durar apenas 4 dias. Eu vou retirar esse desconto no próximo domingo, dia 30 de novembro de 2025, às 23 horas e 59 minutos. E, sinceramente, vai ser muito difícil chegar nesse valor com o mapa novamente, porque o valor de 2025 vai ter que ser reajustado para 2026. Então, você, se pedir agora o seu mapa, vai pagar quase metade do valor real dele em janeiro de 26. Então, clique agora no link que está na descrição do vídeo e fixado
no primeiro comentário. Olha, quero encerrar aqui dizendo que você pode continuar aí vagando a esmo ou pode descobrir para onde você sempre foi destinado a navegar. Muito obrigada por sua atenção. Eu deixo o meu abraço fraterno para você, na esperança que a gente se veja em breve. Até mais.